Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade aí na quinta parte da aula, né? A gente agora está falando mais especificamente dos exemplos em que estudos de Avodevo, né, com análises comparativas, né, de vias de sinalização, padronizações de eixos. Então a gente agora está falando, né, como eu falei no slide anterior, que encerrou a outra parte, que você tem gradiente de duas moléculas, principalmente aqui agora para a gente importante a via de WNT, o índice é importante para a padronização do eixo antero-posterior, né? Então, a gente tem muito índice na região posterior, pouco índice na região anterior, em quase todos os animais, como eu mostro aqui nessa figura de uma revisão aí do Klaus, do Niers, né? Klaus Niers, em que ele mostra que em quase todos os animais a via de Wnt é requerida, né, para a padronização do eixo antero-posterior. Então, aqui estamos nos bilaterais, particularmente, vê que tem um inibidor da região de Wnt, da vitalização de Wnt na região anterior e atividade de Wnt na região posterior. Então, o que está sendo mostrado do lado aqui, né, logo, aqui botando apontador, né, logo que vocês estão visualizando aqui a via de Wnt quando está inibida, eu não tenho o quê? O fator de transcrição não vai para o núcleo, aí, consequentemente, eu não tenho genes responsivos ao Wnt. Quando o Wnt se liga no receptor, o que a gente tem? A gente tem beta-catenina que pode ir para o núcleo, e aí faz a transcrição de vários genes dependentes da via de Wnt. Então, modulando essa via de WNT, em quase todos os animais, né, a gente vai ver algumas exceções daqui a pouco, a gente acaba fazendo com que o embrião consiga ter o que é a sua região anterior e a sua região posterior. E essa via de Wnt, quando a gente olha principalmente os artrópodes como exemplo, a gente vê que na base, né, quando a gente olha aranhas, a gente olha aqui o onicófora, né, a gente vê um número bastante grande de ortólogos aqui da via de Wnt que foram gradativamente sendo perdidos quando a gente chega nos insetos. Então aqui a gente tem Drosophila melanogaster, né, que é o nosso modelo, Anopheles, a gente vê um número bem menor de genes do Wnt, né, a gente tem de Wnt 1 a 16, vendo aqui o A, a gente vê perdas, né, em vários momentos aqui da evolução, então ancestral, né, vamos dizer assim, e viveu, né, uns bilhões de anos atrás, né, principalmente o unicófora tem um repertório de genes doentes muito maior do que outros organismos que houve perda ao longo da evolução dos artrópodes. E essa perda de genes, ela é uma coisa também da via de Wnt, ela também é muito relacionada também com miniaturização, né, diminuição de tamanho de animais, né, diminuição do tamanho de tipos de segmentos, etc. Então, os tardígrados, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que são renos super resistentes, né, que ficam aqui, né, tem diferenças na filogenia, onde que os tardígrados estariam, né, mas hoje em dia existe uma certa tendência a achar que eles estão aqui como grupo irmão de todos os demais panartrópoda, né, incluindo também os onicóforos, né, eles também tiveram uma perda acentuada, né, os animais miniaturizados tiveram uma perda acentuada, então, aí da via de Wnt. Como eu vinha falando com vocês, quando a gente olha olhando filogeneticamente, a gente olha as aranhas, como a Parasteatoda tepidariorium, que é a aranha mais modelo, a gente vê também que a gente tem a via de Wnt sendo ativa na região posterior em Parasteatoda, né? Aqui na região posterior a gente tem é, atividade da via de Wnt, e isso é demonstrado aqui nesse artigo que foi publicado uns vários anos atrás na Current Biology, né? Que esse gene Wnt8, né? Que é um gene importante para a visualização de Wnt, está bem na região posterior aqui dos embriões de aranha, quando eles vão o quê? Formar os seus segmentos. A mesma coisa acontece no besouro, né, o besouro tribólio castanho, em que foi inclusive demonstrado, né, alguns anos atrás, no grupo do Gregor Buan, que ele mostrou que na região anterior, aqui em A, é, nessa região anterior, a gente tem um inibidor da via de Wnt, expresso, né, maternalmente, né, a gente vê bem no início da embriogênese, tem um inibidor na região anterior, e na perda desse inibidor, que a gente tem a perda das regiões mais anteriores do embrião, onde a gente tem a formação da cabeça, do tórax, né, quando você faz o mecanismo de RNA de interferência. Então, como eu falei, a gente olha ictiozoa, a gente olha vertebrados, né? Bilatérias, isso parece ser uma grande tendência. E aqui, inclusive, você vê, quando a gente consegue, né? Assim, a grande pergunta foi quem é que localiza essa axina aqui, né? Que é esse inibidor de VID20 na região anterior,
e é uma das proteínas, né, chamada um gene codificado Germ Cell Less, GCL, né, que aparentemente ele é necessário durante o processo de ovogênese por colocar esse inibidor aqui da via de Wnt, né, na região mais anterior do ovo desse besouro, do tribólio. Quando a gente não tem essa localização desse inibidor da via de Wnt aqui, o que acontece? A gente acaba gerando um embrião, né, uma larva de besouro, com dois abdômenes, né, que é o urogônito, né, dos dois lados. Então a gente tem realmente indivíduos duplo abdômen, indicando que, vamos dizer assim, né, de certa forma, você tem uma padronização, sempre teria a região posterior sendo formada, a não ser que você tenha indução de uma região anterior. É o que a gente está conseguindo ver aqui, né? No tipo, você vai ter a cabeça, o tronco, o abdômen, e nesse caso aqui, quando a gente não tem essa indução daquilo que vai ser a região anterior, né, pela falta da via de WNT, acaba formando dois abdômenes. Estou mostrando como que essa abordagem comparativa, né, ela acaba mostrando para a gente como que os diferentes animais padronizam os seus eixos. Isso é super interessante, assim, na minha visão, porque quando a gente olha os estudos clássicos feitos com genética, né, com a mosca Drosophila melanogaster, a mosca da fruta, foi determinado que a região anterior desse ovo de Drosophila, ela teria especificamente o RNA mensageiro, aqui no caso o bicos, né, o RNA de bicos, que é um gene ROX, né? Então aqui nesse caso ele não tem nada a ver com a via de Wnt, é um gene homeobox ROX, que se localiza na região anterior e na região posterior a gente tem o RNA de Oscar, né? Duas cores aqui marcadas. E o que é interessante é que o gene bicos, como eu estou mostrando daqui a pouco para vocês, ele é um gene, então, do tipo, né, um gene que tem esse domínio homeobox, é um derivado do gene ROX, e nas drosófilas a gente perde, né, assim como eu estava mostrando agora para vocês com o besouro, quando a gente perde bícoide, olha só o que acontece. Ao invés da gente ter uma região anterior, que é o que acontece no tipo selvagem, a região anterior, cabeça, tronco, etc., região posterior, a gente tem essas duas regiões, os spiracles aqui, né, duas regiões posteriores, né. Então, por isso o nome de bícoide, né, tem duas caudas, e isso, então, parece ser uma característica que Drosófila tem, como eu vim mostrando, vários outros insetos artrópodes não têm. E da onde que veio esse sistema de padronização da região anterior derivada de bícodes, né? Isso parece que vem a partir de uma duplicação gênica. Então a gente tem o complexo ROX, que eu vinha falando para vocês. Você tem ROX1, ROX2, ROX3, né? Drosófila melanogaster. E em dípteras derivados, a gente vê o aparecimento desse gene, esse bícoide, né? Ele é localizado, então, na região anterior, né, de Drosophilides e Braxera, outras é, moscas e etc., né, moscas da fruta. E quando a gente olha da onde que esse gene surgiu, o gene mais próximo dele é o gene chamado ZERP-001, que é um derivado, né, de um gene ROX3, né, Tribolium, né, o besouro, ele tem dois, mosquito, existe um gene ZEN, mas quando a gente olha nas filogenias, quando a gente olha a mosca doméstica, a própria mosca da fruta, a gente vê que você tem um gene a mais nessa região aqui do cromossomo, que é o gene bícoide. Então, houve o quê? Uma duplicação gênica, e essa duplicação acabou gerando um gene que passou a ser responsável pela padronização de toda a região anterior do embrião de drosófila. Isso é interessante quando a gente olha, né, os grupos aqui, né, de dípteras em geral, né, que a gente vê que bícoide, né, é uma novidade evolutiva aqui de ciclorrafa, né? Esse grupo é muito diverso, com muitas espécies, né? A gente tem epicirfos, a drosófila, a mecazélia, né, que tem bícodes, né? E quando a gente olha todos os outros dípteras para baixo, você não tem o bícoide como gene padronizando a região anterior do embrião. E aí que vem esse artigo, que eu acho que é um dos artigos mais interessantes que eu li nos últimos anos, que é o artigo que discute como que a polaridade em vários desses dípteras, né, aqui do slide anterior, né, em Nematócera e alguns Braxera aqui, como que esse embrião ele padroniza a região anterior. E aí, o que que esse artigo fez, né, nessas espécies que estão demonstradas aí, Nefrotoma, Clogme, Canonomídeos, né, Anopheles e Culex, né, vários desses vetores de doença, né, e aqui a Drosophila, como aqui no momento que surgiu o bícoide, né, aqui a Braxéria, que quando surgiu o bícoide, né, a gente fala de coisas de 150 milhões de anos atrás, esse artigo explorou então a padronização da região anterior em todas essas espécies. E o que a gente vê é o quê?
Quando a gente olha Clogma, por exemplo, que é uma espécie que fica aqui embaixo, né? Lutzomia longipalpis, também outro vetor, que o próprio vetor aí o flebotomínio, né? A gente vê aqui, opa, o odd parent localizado na região anterior, e aqui eu não vou poder entrar em detalhe nesse artigo, eu recomendo que vocês leiam esse artigo, é um artigo super interessante, mas quando a gente olha a padronização da região anterior desses organismos, né, de dípteras, né, aqui a gente está falando de uma coisa de 245 milhões de anos atrás. A gente tem Cicorrafa, que eu vim falando para vocês aí, 150 milhões de anos atrás, com bícodes, né? Bem aqui na base, bícodes, então, aparentemente, quando surgiu, tomou conta, né? E padroniza a região anterior em todas essas espécies aqui descritas. Mas aí, quando a gente olha mais para a Braxera, que não tem muitos estudos, e a gente olha para a base dos díptera, a gente está vendo aqui, a gente está vendo um coquetel de vários fatores, né, que se localizam na região anterior, alguns fatores de transcrição, etc. E bem aqui na base, esse gene que a gente chama de pangolin, né, ele se localiza na região anterior de nefrotoma, né, e fica aqui na base, e até mesmo dentro de culicídio, né, quando a gente olha anófilis, né, a gente olha culex e aedes, a gente vê variação desses fatores que são depositados anteriormente. E o pangolin é o quê? É um inibidor daquela via de Wnt, que é exatamente aquilo que eu vim falando para vocês que acontece em todos os animais. Então parece que aqui na base dos díptera, né, parece ter essa questão que eu estava falando com vocês aqui, que não tem é, nessa região aqui, bem aqui, né, nessa região, a gente não tem a gente tem esse papel da rede WNT de Wnt, né, com o Pangolin, com o inibidor da rede de Wnt, e bem para cá, nessa região de cerca de 150 milhões atrás, o Bicos, né, na região mais derivada. Então, tudo isso é uma filogenia de díptera e a padronização do eixo anterior-posterior, que parece variar bastante, então, principalmente a parte maternal em díptera, e como eu falei, em todos os outros bilatéria isso varia muito pouco, né? Isso é interessante que um grupo desse, né, de insetos tem essa variação toda, é uma questão que a gente não sabe explicar muito bem ainda por que isso acontece. É ainda uma descrição de quem são os fatores que são importantes para a localização da região anterior e a formação da cabeça. Quando a gente, então, nesse caso, a gente pode definir, né, que Bicode foi uma novidade evolutiva, porque ele tomou conta aqui de todo esse grupo, né, da região anterior, e fez uma variação enquanto os outros animais usam a via de Wnt. Uma coisa curiosa é que quando a gente olha, né, a padronização do eixo, outro eixo, a padronização do eixo dorso ventral, a gente vê um quadro também bastante interessante, que quase todos os animais também utilizam a outra via, a via de BMP e DPP. Vocês estão vendo aqui de quinidários até aqui em cima, cordados, hemicordados, né, equinodermas, todos esses usam essa via de BMP para padronização do eixo dorso ventral. Quando a gente olha em artrópodes, a gente olha em Parastreatoda tepidariora, uma aranha, né, que fica no ancestral comum, se divergiu bem na base, também utiliza muito a via de BMP. E quando a gente olha mais nos insetos aqui em cima, Drosófila, o próprio besouro, tribônio, a Anazônia, que é uma vespa, existe uma estilização intensa dessa via de padronização da via de Toll, que também é uma via envolvida na imunidade, e que esse estudo aqui multiespécie tem permitido a gente a mapear muito aproximadamente aonde que teve essa questão da via de Toll e a via de BMP, quando que elas mudam, né? O quanto que você tem, às vezes, a utilização mais de uma ou de outra, né? No caso específico aqui em aracnídeos, né? A gente não tem dados em carrapatos e outros grupos de aracnídeos, essa via de BMP parece ser a única e exclusivamente responsável pela padronização do eixo todo, enquanto que em insetos, né? A gente tem algumas hipóteses, né, junto com outros grupos da Alemanha, mostrando que a via de Toll é a via mais importante, beleza? Então, agora vou finalizar aqui, né, dar mais uma pausa na quinta parte, para na sexta parte falar um pouco para vocês, a gente veio falando de novidades evolutivas, de sinalização, etc. Vai falar um pouco de plasticidade e canalização do desenvolvimento, que a gente vai ver que são dois conceitos que têm um certo antagonismo, né? Que induzem variabilidade fenotípica e são importantíssimos para quem estuda desenvolvimento, particularmente quando você fala de epigenética e outros aspectos que a gente vai ver no próximo e último vídeo aí da nossa aula aqui de hoje, tá? Então eu mais uma vez agradecer muito para vocês pela paciência, estou tentando aqui parar e a gente se vê no sexto e último vídeo
da nossa